a profecia das 70 semanas de Daniel. Essa profecia aí das 70 semanas de Daniel, ela está totalmente ligada com os eventos que a gente vai discutir, Apocalipse, tá bom? Então, ponto 4 aí, a gente já está no número 4, dentro da cronologia e dos eventos futuros. Hoje, então, as 70 semanas de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vamos lá, essa profecia aqui de Daniel, ela vem num período quando Daniel já estava tendo noção que o cativeiro da Babilônia estava chegando ao fim. Lembra que Daniel foi levado para a Babilônia, ele já estava bem velhinho aqui, e ele então, depois que ele tem aquelas visões que a gente já viu, da estátua, dos animais. Aqui Daniel já está velho, já passou muitos anos desde aquelas profecias que a gente estudou, e agora ele vai ter uma outra visão, uma visão do fim. E nessa visão ele vai perceber então que, versículo 24, quantas semanas estão determinadas até o fim de todas as coisas? 70 semanas. 70 semanas estão determinadas para até o fim, né, de todas as coisas. Então, o que ele vai fazer aqui? A gente está aqui em Daniel aproximadamente aí 2.600 anos atrás, tá? Quase uns 500 anos antes de Jesus. Então, Daniel vai ter uma visão dos quanto tempo falta para o fim de todas as coisas. E ele vai falar 70 semanas. Agora, 70 semanas dão quantos dias? Até o fim de todas as coisas. Quantos dias cabem em 70 semanas? Quantos dias tem uma semana? Então é 7 vezes 70, 490. 490 dias até o fim do mundo. Essa é a profecia que ele está tendo aqui. Agora, já se passou muito mais do que 490 dias, né? Então o que acontece aqui? Quando ele está falando de 70 semanas, essas semanas, elas se referem a período de... Cada dia da semana aqui não é um dia literal, mas é um ano literal. Como que a gente sabe disso? Olha Daniel capítulo 10 agora, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo, até que se passaram 3 semanas de dias. Essa é a expressão que ele está usando aí. Por que aqui ele está falando semanas de dias e no capítulo anterior ele só fala de semanas? Quando ele está falando de semana literal, 7 dias da semana, ele enfatiza isso. 7 dias. Semana de dias. Aqui, no capítulo que a gente está estudando, na profecia de Daniel, capítulo 9, quando ele fala de semanas, ele não está falando de semana de dias literais. Ele está falando de semanas de anos. Então, cada dia da semana equivale a um ano. Então, ele está falando de 490 dias, mas 490 anos. 490 anos até o fim de todas as coisas, até que Deus cumpra todas as promessas que ele tem, todas as profecias dele. Então, quando a gente olha aqui para Daniel capítulo 9, ele está falando de 490 anos para Deus cumprir as suas promessas. Versículo 24, então. Para quem que são essas promessas? Em primeiro lugar, das 70 semanas. Sobre o teu povo. Não é isso que está escrito aí? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Ele está falando para Daniel. Daniel, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Qual é o povo de Daniel?
Judeus. Então aqui são profecias específicas. Ele não está falando 70 semanas estão determinadas sobre a terra. Ele não fala isso, ele fala sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa. Qual é a cidade santa de Daniel? Jerusalém. Ele saiu de lá ainda pequeno, foi levado escravo para a Babilônia, a cidade já tinha sido totalmente destruída, e ele está dizendo, olha, falta 490 anos para que eu cumpra tudo que eu tenho para cumprir em relação aos judeus, e para que eu cumpra tudo que eu tenho que cumprir em relação à cidade de Jerusalém. Tá, pois bem, ainda no versículo 24, qual que é o propósito então dessas semanas aí que faltam, desse tempo que faltam? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santidade, para fazer o quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então ele está falando aqui de algumas coisas, 6 coisas que Deus está prometendo que vai cumprir até o final dessas 7 semanas aí, 70 semanas de anos. Dessas 6 coisas que Deus fala, nós entendemos que metade delas já se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Quando Jesus Cristo veio, ele veio para fazer o quê? Para expiar os pecados, para pagar pelo preço dos pecados, para pôr fim ao poder do pecado, à atuação do pecado, né? A punição do pecado. Ele cumpre isso na sua primeira vinda. Então ele venceu o pecado. Nós ainda sofremos a influência do pecado, porque ainda não chegamos ao fim, mas mesmo assim o nosso pecado já foi vencido, já foi perdoado. Então, metade dessa profecia aqui já se cumpriu em Jesus. Agora, a outra metade ainda não se cumpriu, porque ele vai dizer assim, para trazer justiça eterna. Nós já vivemos em justiça eterna? Ainda não. Para selar a visão e a profecia, ou seja, para pôr um selo, para acabar com toda a visão e toda a profecia. Todas as profecias já se cumpriram? Ainda não. Ainda tem profecias que precisam se cumprir. E para ungir o santo dos santos. O que é ungir o santo dos santos? O santo dos santos é o local de adoração. O local de adoração do judeu já foi restaurado e ungido hoje? Não. O que aconteceu com o local santo dos santos? Foi destruído. Foi destruído. O Messias nunca entrou lá dentro. Jesus nunca entrou lá. Porque ele não era um sumo sacerdote na época qualificado para entrar. Então, essa segunda parte, eu entendo que ainda não se cumpriu. Mas ela vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Quando ele vier, o reino dele será o quê? De paz e justiça eterna. Não é isso que ele está falando aqui que falta acontecer? Que vai acontecer? Paz e justiça eterna. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu entendo que essa profecia de Daniel, ela está falando de 490 anos, mas não num tempo contínuo. Ela tem alguns vácuos no meio dela. Ele vai contar tempos de modos diferentes. Olha a contagem de tempo que ele vai fazer no versículo 25. 70 semanas, não é? Como que ele vai contar essas 70 semanas então? Versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, até ungido, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Ele está dividindo aqui em 2 partes. 7 semanas e 62 semanas. Beleza. Por que ele fala 7 semanas primeiro? Ele não explica aqui. Ele só fala 7 semanas. Por que ele já não fala 69 semanas? Porque não existia a palavra 69 em hebraico. Mentira, existia assim. Por que ele não fala direto 69? Por que ele fala 7 e 62? 7 mais 62 dá 69. Ele disse no versículo 24 que são 70. Então aqui ele está falando das primeiras 69 semanas. Essas semanas começariam quando saísse o decreto para restabelecer Jerusalém. Esse decreto ele vai então ser promulgado por Artaxerxes, ali com Neemias. Falta poucos anos para isso acontecer. A partir do dia em que ele assina o decreto dizendo que Neemias pode voltar para reconstruir Jerusalém, começa a contar o tempo da profecia. É isso que Daniel está falando aqui, tá bom? Mas vamos fazer uma conta primeiro. 7 anos de duração a cada semana aí, né? Cada semana
a duração de um ano inteiro. Cada dia da semana, um ano, né? No calendário judaico não eram 365 dias, eram 360 dias. Eles somavam depois alguns meses a mais no intervalo, dá o mesmo tempo que a gente vive hoje, mas a cada alguns anos eles tinham um mês a mais, ao invés de ter 5 dias a mais por ano, a cada ano. Mas 360 anos. Pega a sua calculadora aí e faz uma conta pra gente. Quanto que dá 360, né, dias do ano, vezes 7 anos, vezes 69 semanas. 173.880. Então, deixa eu anotar aqui. Quanto vocês falaram que é? 173.880. 69 semanas, então, ele está falando de 173.880 dias. Essas são 69 semanas, que ele está dividindo aqui em duas partes. Ele fala primeiro de 69, depois ele vai falar da última semana. Daqui a pouco a gente vai entrar nela. Beleza. A gente já viu quantos dias são. Quando que começa a profecia, então, a ser contada? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Daniel estava preso na Babilônia. Jerusalém destruída. Daqui a pouco um rei vai, então, dizer para ele o que ele poderia, que eles poderiam voltar. Na verdade, poucos anos depois isso vai acontecer. E aí Neemias, então, vai retornar, tá bom? Quando que isso acontece? Isso acontece, se você abrir sua Bíblia em Neemias, abre lá Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a 8, vai falar quando que esse decreto é promulgado. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Ele veio. Então, o que a gente consegue pegar aí? Ele está falando que ele estava no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, ok? Mas isso acontece, o 20º ano do rei Artaxerxes foi no ano 444 a.C. Então, 444 anos antes de Jesus nascer, o rei Artaxerxes era o rei ainda ali da Babilônia, tá bom? Então, como que a gente pode fazer uma conta aí, só para a gente entender um pouquinho? Quando você pega aí 69 vezes 7 anos, vezes 360 dias, a gente tem 173.880 dias, não é isso? Tá bom. Se a gente pegar, então, o mês de Nissan, do ano 444 a.C. e multiplicar ele por 173.880 dias, a gente vai chegar no mês de março do ano 33. Quando a gente olha aqui o ano 33, no mês de Nissan, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. E Jesus provavelmente morreu no ano 33. Quando a gente olha aqui para Lucas, capítulo 19, versículo 41. Quem pode ler, por favor? Pode ler. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Até o 44. E disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Viram dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixaram pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Quando a gente olha essa cena, ela acontece logo depois de uma outra. Jesus ele tinha acabado de entrar em Jerusalém. Lembra, montado no jumentinho? Ele entra em Jerusalém, ele vai ser meio que expulso ali da cidade, vai ser zombado. E a hora que ele está saindo, então, ele olha para a cidade e chora. E fala, poxa, por que vocês não me receberam como deveriam me receber? Basicamente é isso, né? Quando que isso acontece? Isso acontece no mês de Nissan, no mesmo mês que foi promulgado o decreto lá para eles saírem, tá bom? Então a gente já está no mesmo mês. Jesus vai morrer no mês de Nissan, ele vai morrer nesse mês, porque ele vai morrer um dia depois, né? Na verdade uma semana praticamente depois desse dia aqui, né? Ele entra no domingo e na sexta-feira ele já morre. Então 5 dias depois dessa cena que você acabou de ler, ele vai morrer. Então ele vai morrer no mês de Nissan.
E quando Jesus entra aqui, então, a gente tem essa parte da profecia sendo cumprida, o final da profecia das 69 semanas sendo cumprida. Volta lá para Daniel 9. Porque ele diz que ela vai começar a ser cumprida quando? Quando for promulgado o decreto para eles voltarem, não é? Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. E é interessante porque sabe o que vai acontecer aqui agora, depois que Jesus sai da cidade de Jerusalém, e ele chora sobre a cidade, o que vai acontecer com ele? Você lembra o que acontece quando ele volta para a casa de Marta e Maria? Ele vai ser ungido ali. Lembra que ela vai quebrar lá, né? Aí vem o Judas e fala, pô, que desperdício de dinheiro, cara. Nossa, né? Desce para os pobres esse dinheiro aí, jogando todo esse bálsamo sobre ele, né? Então, quando que Jesus foi ungido? Jesus foi ungido no mês de Nissan do ano 33, ok? Mês de Nissan, ano 33. No mês de Nissan do ano 444 antes de Jesus, sai o decreto. E no mês de Nissan do ano 33, Jesus é ungido. Então, quando a gente olha aqui, você tinha falado 477, né? Tá. Só que a gente precisa lembrar de um detalhe. Não existe ano zero. Porque quando a gente chega no último ano do ano 444, a gente já está no primeiro ano do ano 33. Então, 444, contagem regressiva, Jesus nasceu. O ano que ele nasceu não é ano zero. Já é o ano 1. Então, não é 477, é 476. 476 anos. Agora, 476. Faz 476, por favor, vezes 360. 360, né? Que tinha o ano. Isso. 171.360. A conta não bate, né? Não tá batendo aqui a conta, né? Tem que ter anos bissextos. Exatamente. Então agora vamos fazer uma outra conta? Beleza, vamos fazer a conta de acordo com o nosso calendário, só pra gente ver como fica, tá bom? Faz aí 476 vezes 365. A gente faz as contas assim. A gente conta os dias assim, né? Quanto que deu? 173.740. Se a gente pegar aqui esses 476 anos, a gente teve 115 anos bissextos. Então, soma mais 115 aí. Quanto que dá? 173.855. 855. Só que tem um detalhe. Porque quando a gente faz a conta cronológica do dia que Jesus entrou, porque a gente sabe o dia que era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela tem data para acontecer. Jesus entrou em Jerusalém no dia 30 de março do ano 33. Ele entra em Jerusalém no dia 30 de março de 33. O decreto é promulgado, lembra que você falou 4 meses depois dessa cena? 4 meses depois da cena de Neemias, a gente vai chegar no dia 5 de março do ano 444. Então a gente está falando de uma diferença aí de 25 dias, do dia 5 de março até o dia 30 de março são 25 dias. Coloca essa conta que você fez mais 25 dias. 103.880. Então, quantos dias passaram desde que a profecia foi feita? 163.880. Desde que o decreto saiu, até o dia que Jesus entrou em Jerusalém, foi ungido ali por Maria, ou pela mulher, né, que derramou o seu óleo sobre ele. Se passaram 173.880 dias. Então, quando a gente olha para a profecia de Daniel capítulo 9, ela se cumpriu de modo literal ou não? Sim. De modo literal. 69 semanas aconteceram de modo literal. E algumas coisas, ele está falando aqui do tempo. Ela vai começar a contar do dia que ele assinar o decreto. A gente sabe o dia que ele assinou o decreto. Foi no dia 5 de março, ou melhor, no dia 5 de Nissan, do ano 444 a.C. E a gente sabe quando que ele foi ungido. Ele foi ungido no dia 30 de Nissan, do ano 33. Quando a gente olha, então, a data, a gente vê que os dias eles batem precisamente com o que foi visto por Daniel. Esse é um dos motivos pelo qual eu entendo que as profecias elas são literais. Porque aqui ele não erra nem nos dias que ele fala. Agora, ele está falando só de 69 semanas, falta uma semana. Ainda falta uma semana que ele não explicou o que vai acontecer. Nessas primeiras 69, ele diz, o que ia acontecer então?
dar fim ao pecado, expiar o pecado, trazer paz e justiça eterna. Por meio disso, ele faria então com que as pessoas não tivessem mais problemas, né? Paz eterna, tudo isso. Algumas coisas já se cumpriram, outras coisas ainda não. Agora é interessante que quando a gente olha aqui para Daniel, olha para Daniel capítulo 9 de novo, porque essa profecia está totalmente relacionada com tudo que a gente está estudando. Olha o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, até o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele não explicou por que ele divide aqui 7 semanas e 62 semanas, né? Eu entendo, gente, que o que ele está falando, essa divisão aqui ela é feita porque essas primeiras 7 semanas aqui, basicamente elas vão bater quase que precisamente com quando o Artaxerxes assina o decreto com o final do cânon do Antigo Testamento, o último livro a ser escrito, Zacarias. Então, se você faz 7 vezes 7 anos, né? Cada dia da semana por ano, 7 vezes 7, 49. Aproximadamente 48, 49 anos depois que o decreto foi assinado, o último livro foi escrito por Zacarias. Aí depois vem aquele período que a gente chama de período de silêncio, que Deus não fala mais nada, até o Messias, até João Batista aparecer. Então, apesar de ele não explicar, eu entendo que é por isso que ele divide aqui, 7 e 62, que é 69 semanas, ok? Então tá bom. O que vai acontecer nessas semanas? As praças e as circunvalações se reedificarão. Quais praças? As praças da cidade de Jerusalém. Jerusalém, quando Daniel tem essa visão, ela está totalmente destruída. Ela vai ser reerguida com Neemias, com Zacarias, com Esdras, e depois no período interbíblico. Ela vai continuar sendo reconstruída. Quando Jesus nasce, o templo já foi reconstruído, a cidade já foi reconstruída. Ok? Agora olha que interessante, como que ela vai ser reconstruída? Em tempos angustiosos, em tempos difíceis. Não vai ser reconstruída com tranquilidade. Isso acontece com Neemias, ele já tem perseguição ali, com Zacarias, eles sofrem perseguição. Todo o período ali que a gente chama de período de silêncio, e a gente viu isso no nosso último encontro, lembra que Deus mostrou que 4 impérios iriam oprimir Israel? Durante todo esse período, esses 4 impérios estão oprimindo Israel. Babilônia, Pérsia, gregos e romanos. Eles estão oprimindo Israel. Então, o que vai acontecer nessa última semana aí, profetizado, à vista por Daniel? Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele, esse príncipe, fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vamos lá. Vamos olhar então agora essa última semana aí que Daniel profetizou. Daniel capítulo 9, versículo 27, ele vai falar algumas coisas. Ele será, a gente já viu, entre então a semana 69 e a semana 70 tem que acontecer o quê? O Messias ia ser morto, ele não se encontraria mais entre nós, o príncipe de um povo que haveria de vir destruiria a cidade de Jerusalém de novo, que foi reconstruída debaixo de muitos sacrifícios, mas ele ia destruir o templo de novo. O fim da cidade de Jerusalém seria como que num grande dilúvio, haveria guerras, e essas guerras existem até hoje. Os judeus vivem em paz hoje? Eles vivem em guerra. Desolações intermináveis, tragédias intermináveis sobrevirão sobre o povo de Israel. Beleza. Aí vai então, esse camarada vai surgir e esse camarada vai começar a fazer um pacto, uma aliança política com várias nações. O que está acontecendo então nesse vácuo de tempo? Entre a 69ª e a 70ª semana. Olhando para a Bíblia, o que acontece? O que surge nesse vácuo aqui? Depois que Jesus Cristo morre, vai para o céu, surge a igreja. Esse projeto é novo, não existia. Surge a igreja. Beleza, o que mais que acontece aqui sobre a nação de Israel? A nação de Israel vai ser perseguida nos dias da igreja, vai ser destruída. Lembra, as cartas, as 12 tribos dispersas, espalhadas pelo mundo, eles perdem tudo que eles tinham de novo. Perdem a cidade, perdem o templo. Quando que Israel volta a ser uma nação? Que muitos países não reconhecem como, mas vários reconhecem. Quando que Israel volta a ser uma nação?
Quando que Israel volta a ocupar um pedacinho da terra prometida? Em 1948. Então, quase 2000 anos depois, a nação de Israel ainda está aí sofrendo, peregrinando, consegue voltar a ser uma nação. Já deu um passo rumo a quê? A reconstrução do templo. O templo ele precisa ser reconstruído para que as profecias sejam cumpridas. Por isso que eu entendo duas coisas. Ou o arrebatamento vai acontecer muito rápido, e quando o arrebatamento acontecer, esse anticristo vai permitir que as nações vivam em paz por um tempo. Cada um segue a sua religião. Vamos deixar o judeu reconstruir o templo deles, o muçulmano adora do seu jeito, o judeu adora do dele, vamos parar de brigar por religião, até que ele vai falar, chega, não quero mais saber de outra religião, eu vou ser o único Deus que existe. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é passar ainda vários anos, várias guerras na Palestina, até que a nação de Israel consiga, por meio de batalhas e de guerra, reconstruir o seu templo, o que é praticamente impossível olhando hoje. Porque a força muçulmana que cerca Israel é muito maior, apesar de Deus sempre cuidar e fazer com que eles não sejam destruídos, né? Então, o que a gente entende é que isso precisa acontecer, o templo precisa voltar a ser construído. Então, hoje a gente vive nesse vácuo de tempo entre o final da 69ª semana e o início da última semana. Esse período aqui a gente chama de era da igreja. É o período que a gente vive hoje. Quando que esse período vai ter fim? Quando a igreja for o quê? Arrebatada e o caminho desse príncipe ficar livre para que ele consiga assinar um tratado de paz. Eu não acho que essa última semana não vai começar, o tempo não vai começar a contar quando a igreja for arrebatada. A última semana ainda vai demorar para começar a contar. A igreja vai ter sido arrebatada, o mundo vai entrar em colapso, vão surgir bons líderes mundiais, até que um se destaque e traga um tratado de paz sobre toda a terra. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer, depois que a igreja for arrebatada? Uma semana? Um ano? 5 anos? A gente só sabe que o tempo vai voltar a contar quando o tratado de paz for assinado. Quando o tratado de paz for assinado, 7 anos estão determinados para que todas as profecias sejam cumpridas. Todas as profecias incluem as profecias do Novo Testamento também e as do Antigo Testamento. Bom?